Eu achei que estava louca. Achei que era o estresse, a falta de sono, a pressão de viver sozinha no centro de São Paulo. Tinha dias que eu mal conseguia me lembrar onde tinha deixado as chaves. E a quantidade de coisas quebradas no meu apartamento estava começando a me fazer questionar minha sanidade. Mas depois que eu vi a filmagem, eu soube que o que estava vivendo era real. E o que eu vi naquela tela mudou tudo. Antes de eu começar a te contar essa história que ainda me tira o sono, por favor, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nada dessa loucura. Eu realmente preciso que vocês acreditem em mim. Meu nome é Clara. Eu tenho 27 anos e, até pouco tempo atrás, minha vida era a definição de tediosamente organizada. Eu sou editora de conteúdo, trabalho de casa, o que significa que minha rotina é regida por prazos, pela luz suave da tela do meu monitor e pelo cheiro de café forte. Meu apartamento é um conjugado pequeno, mas aconchegante, no quarto andar de um prédio antigo perto da Avenida Paulista. Ele tem aquele charme melancólico dos lugares que viram muita história. Piso de taco escuro, rodapés largos e janelas enormes que mal conseguem abafar o barulho constante da metrópole. O centro da minha vida e o centro do meu caos é o Jasper. Jasper é um gato, um Maine Coon misturado, com pelos longos e cinzas que parecem feitos de nuvem, e olhos verdes que julgam cada decisão minha. Ele é enorme, cerca de 8 quilos de puro músculo e malícia felina. Ele também é a razão pela qual eu comecei a achar que eu estava perdendo a cabeça. A coisa começou inocentemente. Uma caneca de café no chão, estilhaçada. Eu pensei. Ok, desleixo meu. Deixei na beirada da mesa. Depois, foi o carregador do celular, mordido até a inutilidade. Jasper estava entediado, pensei. Mas nos últimos 3 meses, a frequência e a intensidade da destruição aumentaram de forma alarmante. Eu acordava quase toda manhã com aquele pavor gelado de que algo havia sido destruído durante a noite. Eu entrava na sala e encontrava a bagunça. Um porta-retrato de vidro, que ficava no alto da estante, despedaçado. O controle remoto da TV, escondido embaixo do fogão. Uma pilha de livros que eu jurava ter deixado na prateleira superior, espalhada pela sala como se tivesse caído de um terremoto. O pior era que eu nunca pegava ele no ato. Eu só ouvia o crash. Um som seco, rápido, sempre na calada da noite, geralmente entre 3 e 4 da manhã. Eu pulava da cama, o coração acelerado, a respiração presa, mas quando eu chegava na sala, Jasper estava lá, sentado na frente da bagunça, lambendo uma pata com uma expressão de total inocência. Seus olhos verdes pareciam dizer: "Não sei o que aconteceu, humana, mas a culpa deve ser sua." Eu comecei a ter discussões sérias e unilaterais com o gato. "Jasper", eu dizia, recolhendo os cacos de uma luminária de abajur que eu amava. "Você tem ideia do quanto isso custa? Você é um agente do caos e eu vou provar isso." Ele apenas piscava lentamente. O estresse estava me consumindo. Eu sou uma pessoa extremamente lógica, e essa falta de evidência estava me torturando. Será que eu estava sonâmbula? Será que eu estava levantando, jogando as coisas no chão e voltando para a cama sem me lembrar? Eu cheguei a instalar um aplicativo de gravação de áudio no meu celular, deixando-o perto da cama, mas ele só captava o ronco do Jasper e o barulho dos carros na rua. Meu limite foi atingido na semana passada. Eu tinha acabado de comprar um vaso de cerâmica lindo, uma peça artesanal que custou mais do que eu gostaria de admitir, e o coloquei na prateleira mais alta da cozinha. Eu fui dormir certa de que estava seguro. Às 3h37 da manhã, eu ouvi o som. Não foi o som abafado de algo caindo na madeira. Foi um som alto, oco, de cerâmica grossa se desintegrando no piso de azulejo. Eu sentei na cama, ofegando. O ar estava frio naquela hora da madrugada, e o suor gelado escorria pela minha têmpora. Fiquei paralisada, ouvindo o silêncio que se seguiu ao estrondo. O cheiro de terra molhada e a visão dos cacos brancos espalhados na manhã seguinte me fizeram chorar de frustração. Não havia como Jasper ter chegado naquela prateleira. Não havia. Ele teria que ser um acrobata de circo. Foi nesse momento que a ideia me ocorreu. Eu não precisava de áudio. Eu precisava de vídeo. Naquela tarde, eu comprei uma câmera de segurança interna. Não era nada sofisticado, apenas um pequeno cubo branco com visão noturna e um sensor de movimento sensível. Eu passei horas lendo o manual, determinada a configurá-la perfeitamente. Eu queria incriminar o Jasper, claro. Mas mais do que isso, eu precisava de paz de espírito. Eu precisava ver o que estava acontecendo quando eu estava dormindo. Eu precisava me provar que eu não estava ficando louca. Que havia uma causa externa para essa destruição. O desafio era encontrar o ângulo certo no meu apartamento minúsculo. Se eu colocasse na cozinha, perdia a sala. Se eu colocasse na sala, não pegava a entrada. Eu precisava de uma visão panorâmica, e o único lugar que oferecia isso era um pequeno canto distante no meu quarto, virado de forma estratégica. O meu quarto era o epicentro da minha vida, um casulo seguro. A cama era alta, com gavetas embutidas que eu raramente abria, e cobrindo quase todo o espaço. A janela ficava à direita, e a porta, à esquerda, dava para a sala. Eu fixei a câmera com fita adesiva de alta aderência, garantindo que ela estivesse discreta, mas que tivesse uma visão clara de todo o ambiente do quarto, incluindo o pé da cama, a porta do armário e, crucialmente, a abertura que dava para o corredor e, finalmente, para a sala onde a destruição ocorria. O pequeno LED azul de pronta para gravar piscou suavemente no escuro. Senti um alívio imediato. Era como se eu tivesse instalado um detetive particular no meu próprio quarto. Amanhã de manhã eu teria a prova. Eu veria o rabo cinza e gordo do Jasper atravessando a porta e derrubando as coisas. Eu teria o vídeo e eu poderia finalmente parar de duvidar de mim mesma.
Eu fui tomar um banho demorado. A água quente relaxou os músculos tensos do meu pescoço. Olhei meu reflexo no espelho embaçado. Eu parecia exausta. Olheiras profundas e uma expressão de quem estava sempre à beira do grito. Quando voltei para o quarto, Jasper já estava enroscado nas cobertas, roncando baixinho. Seu ronronar era o som mais reconfortante do mundo. Eu deitei ao lado dele. O colchão era macio, envolvente, o tipo de abraço que o seu corpo anseia depois de um dia de ansiedade. Eu peguei meu celular para checar a câmera uma última vez. A imagem noturna era em preto e branco, um campo de visão granulado. Eu podia ver meu edredom fofo, a estante onde a câmera estava fixada, e o pedaço de chão abaixo da cama. Eu deslizei o telefone para a mesinha de cabeceira. O sono veio rápido, pesado. Eu me senti segura, protegida pela tecnologia que faria o trabalho pesado por mim. Enquanto eu dormia, um vento frio, que não pertencia ao ambiente abafado da cidade, começou a soprar sutilmente dentro do quarto. Eu me virei, encolhendo-me sob o peso do edredom, buscando o calor do Jasper. O gato, surpreendentemente, estava quieto. Silencioso demais. Na escuridão do quarto, a câmera continuou a gravar, obediente e fria. O pequeno LED azul captou algo. Uma sombra se moveu na periferia da visão noturna, onde o feixe de luz da rua não chegava. Eu dormia profundamente. Meu corpo estava mole, a respiração lenta e ritmada. O vídeo em preto e branco registrou um movimento lento e anormal vindo de debaixo da cama. Não era o Jasper. Era algo diferente. A cama era alta, mas tinha pouco espaço embaixo, apenas a altura da estrutura de madeira. Nada deveria caber ali. A câmera captou o som de madeira raspando e um arrastar úmido. Então, um objeto começou a emergir lentamente da escuridão. Era longo, fino e incrivelmente pálido. Eu continuava dormindo, imóvel, totalmente inconsciente de que a coisa que estava emergindo de debaixo do meu colchão não era o meu gato travesso, mas sim algo alto, esguio e assustadoramente branco, que se desenrolava lentamente, esticando um braço fino e longo, como se estivesse testando o ar frio antes de se erguer sobre mim. O objeto pálido se elevou, e a câmera registrou sua altura chocante. Era absurdamente alto, dobrado para caber no pequeno espaço, e agora ele estava totalmente ereto, pairando sobre o colchão onde eu dormia. A luz noturna revelou apenas um contorno. Pálido. Sem cabelo. O cheiro que preencheu o quarto não era o de terra molhada ou de gato. Era um cheiro metálico, de mofo antigo e de carne fria. A criatura ficou ali por longos minutos, imóvel, apenas observando a figura adormecida na cama. Eu ainda respirava, alheia, minha cabeça afundada no travesseiro. E então, o que eu só descobriria no dia seguinte, quando tivesse coragem de apertar o play, aconteceu. O ser pálido, com um movimento surpreendentemente rápido e silencioso, virou-se para a porta do quarto e saiu. A câmera continuou gravando o quarto vazio, apenas com o Jasper encolhido nos meus pés, tremendo ligeiramente. O silêncio voltou, mas não era o silêncio da paz, era o silêncio da caça, o silêncio que esconde a verdade que eu estava prestes a descobrir. Quando o despertador tocou às 7 da manhã, eu me senti descansada, pronta para a minha vindicação. Eu peguei o celular, ansiosa para ver o vídeo do Jasper cometendo seus crimes, e finalmente entender o que estava acontecendo na minha casa. Eu não tinha ideia de que o que eu estava prestes a assistir iria me fazer desejar nunca ter comprado aquela câmera. Eu não tinha ideia de que a criatura que derrubava as minhas coisas era o menor dos meus problemas. O problema era que ela não parecia ter vindo de fora. O problema era o lugar de onde ela havia saído. E que eu estava dormindo por cima dela. Eu me senti descansada, pronta para a minha vindicação. Eu peguei o celular, ansiosa para ver o vídeo do Jasper cometendo seus crimes, e finalmente entender o que estava acontecendo na minha casa. Eu não tinha ideia de que o que eu estava prestes a assistir iria me fazer desejar nunca ter comprado aquela câmera. Eu não tinha ideia de que a criatura que derrubava as minhas coisas era o menor dos meus problemas. O problema era que ela não parecia ter vindo de fora. O problema era o lugar de onde ela havia saído, e que eu estava dormindo por cima dela. Gente, antes de eu entrar nos detalhes horríveis que eu vi naquela manhã, eu preciso que vocês me ajudem. Se você está aqui, significa que você gosta de um bom drama de vida real. Então, por favor, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, e se inscreve no canal para não perder o que vem depois. Eu juro que essa história não vai sair da sua cabeça. Eu acordei com um cheiro de café. O aroma amargo e quente, misturado ao calor do sol que começava a invadir a minha cortina cinza, era o meu cheiro favorito no mundo. O despertador tinha acabado de tocar, mas o barulho irritante já parecia um som de vitória para mim. A minha mente estava leve, satisfeita. Eu tinha dormido bem pela primeira vez em semanas, sem os ruídos de queda ou a sensação irritante de que algo estava fora do lugar na escuridão. Eu mal podia esperar para me vingar daquele gato arteiro. Jasper estava encolhido nos meus pés, uma bola de pelo cinza e branco que parecia totalmente inocente na luz da manhã. Eu estiquei a perna e senti a textura áspera do seu pelo. Ele ronronou baixinho, um som mecânico e tranquilizador, que sempre me lembrava que eu não estava sozinha naquele apartamento no segundo andar. Eu morava ali há quase 3 anos. Um AP pequeno, mas aconchegante, no bairro da Aclimação em São Paulo. Era um ninho para mim. Eu trabalhava em casa, com design gráfico, então o meu universo se resumia àquela sala e ao meu quarto, que era o epicentro do meu conforto e, ironicamente, o palco dos mistérios mais ridículos. Até então, eu só culpava a gravidade e o Jasper. Eu me levantei, sentindo o ar fresco da manhã no rosto. A temperatura estava agradável,
mas havia uma estranha umidade no ar que eu sempre associei à chuva iminente, mesmo que o céu estivesse azul. Fui para a cozinha, despejei o café na caneca de cerâmica favorita, aquela que tinha rachado levemente, mas eu insistia em usar, e me preparei para o que eu chamava de sessão de evidências. Eu voltei para a cama, peguei o celular e abri o aplicativo da câmera de segurança. A imagem de miniatura mostrava a última gravação. Eu me lembro perfeitamente da sensação de confiança, quase arrogância, enquanto eu clicava no botão de play. Pensei que veria o vídeo por uns 5 minutos, rindo do Jasper tentando subir na estante de livros ou empurrando o porta-retrato da minha avó. O aplicativo carregou lentamente, mostrando a linha do tempo da gravação. Eu arrastei a barra até o meio da noite, por volta das 3h20 da manhã, que era a hora do pico dos barulhos. A tela acendeu, exibindo a visão noturna do meu quarto. A luz infravermelha tornava tudo em tons de cinza e branco fantasmagórico. Eu me via, deitada na cama, completamente imóvel, respirando profundamente. Eu parecia tão em paz. Jasper estava realmente encolhido lá embaixo. Eu sorri, tomando um gole do café, que desceu quente e forte. Vamos lá, seu pequeno monstro, eu pensei, esperando o salto. Mas o tempo passava na gravação, e nada acontecia. A única coisa que se movia eram os pixels da minha respiração e a sombra lenta de um carro passando na rua. Eu adiantei o vídeo, impaciente. 3h45. R$ 4. 4h15. Nada. Meu sorriso começou a vacilar. O quê? Ele havia parado? Será que só o fato de a câmera estar lá o intimidou? Não, Jasper nunca foi intimidado por nada. Eu voltei a gravação para as 3 rios e assisti em velocidade normal, procurando o que eu havia perdido. Fiquei frustrada. Onde estava a ação? E então, eu vi. Não foi um movimento brusco. Foi uma aberração. Abaixo da minha cama, na escuridão total que a visão noturna conseguia apenas suavizar, havia uma linha de sombra que parecia mais profunda, mais densa que o resto do chão. O meu apartamento era antigo, então o estrado da cama ficava a uns bons 30 centímetros do chão, o suficiente para guardar algumas caixas debaixo, mas eu raramente as usava. A câmera, fixa no alto da estante, captava bem o espaço. Eu vi a sombra se aprofundar e se esticar. Eu baixei a caneca na mesinha de cabeceira com um baque surdo, o líquido chacoalhando perigosamente nas bordas. O calor do café agora parecia ter se transferido para a minha palma, mas o resto do meu corpo começou a gelar. Eu inclinei o celular para mais perto do rosto, quase grudando a testa na tela, tentando entender. Pareceu que o chão debaixo da minha cama estava se desfazendo. Ou talvez, se movendo. Era lento. Agonizantemente lento. A linha de sombra que eu via começou a se elevar, mas de uma maneira que desafiava a lógica da luz e da geometria. Não parecia ser uma caixa sendo puxada. Parecia ser algo mole, líquido, tomando forma. Eu podia ouvir a respiração do meu eu adormecido na gravação. Era tão calmo. E então, a coisa rastejou. Eu usei essa palavra porque não havia outra. Rastejar sugere algo que não tem pernas, algo que se arrasta usando a própria massa. Uma massa pálida, quase branca, que refletia a luz infravermelha de uma maneira doentia, como giz em pó. Ela deslizou para fora do vão, primeiro a cabeça, que parecia muito grande, e depois o corpo, que era magro, quase esquelético, mas alto. Muito alto. Tão alto que, mesmo curvado para caber sob o estrado, quando se ergueu, quase tocou o colchão por baixo. O pânico começou a borbulhar na minha garganta, mas eu não conseguia respirar. Eu estava presa ao vídeo. O ser era nu, mas não de uma forma humana. Não tinha traços, exceto a palidez e o alongamento de seus membros. As articulações pareciam dobrar de maneira incorreta. Ele se endireitou totalmente ao lado da minha cama, e eu pude ver a totalidade do seu tamanho. Era definitivamente mais alto do que eu. Olhando para a proporção em relação à cabeceira, eu diria que estava perto dos 2 metros. E ele estava parado ali, ao meu lado. Eu estava dormindo, tranquila, a poucos centímetros daquela coisa. O ser pálido ficou totalmente imóvel por muitos minutos. Eu observei o relógio digital no vídeo, vendo os minutos passarem. Ele não estava se mexendo, não estava fazendo barulho. Estava apenas me olhando. Seus olhos, se é que tinha olhos, eram buracos profundos e escuros na cabeça alongada, mas eu senti que ele estava me estudando, analisando a figura adormecida na cama. Eu ainda respirava, alheia, minha cabeça afundada no travesseiro. O medo começou a se misturar com uma náusea intensa. Isso não era uma pegadinha. Não era Jasper. Não era um ladrão. Onde ele esteve todo esse tempo? Por que ele saiu de baixo da minha cama? O ser pálido, com um movimento surpreendentemente rápido e silencioso, virou-se para a porta do quarto e saiu. A câmera continuou gravando o quarto vazio, apenas com o Jasper encolhido nos meus pés, tremendo ligeiramente. Eu apertei o pause. Minha mão estava tremendo tanto que o celular escorregou e caiu no cobertor. O café estava frio. O sol da manhã, que antes parecia um conforto, agora parecia agressivo, iluminando demais os cantos do meu quarto. A minha vindicação estava completa. Eu tinha provado que não era o Jasper. Mas o que eu tinha provado era infinitamente pior do que qualquer destruição que um gato pudesse causar. Eu tinha filmado o impossível. Eu tinha filmado algo que estava vivendo na minha casa, no meu quarto, sem que eu soubesse. Minha mente exigiu lógica. Tinha que ser um truque de luz. Tinha que ser um sonho residual. Eu tentei me convencer de que era apenas um efeito da visão noturna distorcendo um objeto comum, talvez uma pilha de roupas ou um boneco. Mas eu sabia que não era.
A maneira como se moveu, a forma como se ergueu, a proporção. Era orgânico. E era aterrorizante. Eu precisava de ar. Eu me levantei da cama, tropeçando no cobertor, e corri para a janela, abrindo-a de uma vez. O barulho dos carros e a sirene distante voltaram. Barulhos normais de cidade que eu nunca apreciei tanto. Eu olhei para o chão, para o espaço vazio debaixo da minha cama, e senti o meu estômago embrulhar. Aquele espaço, que eu achava que era apenas um depósito de poeira e talvez um ou outro sapato perdido, tinha sido o esconderijo de algo alienígena, algo que me observava toda noite. Eu voltei para o celular, sentindo uma necessidade desesperada de apagar aquilo, de fingir que nunca tinha acontecido. Mas a curiosidade mórbida era maior que o medo. Eu precisava saber mais. Onde ele foi? O que ele estava fazendo? Eu dei play novamente no vídeo, e avancei rapidamente para um momento em que a criatura saiu do meu quarto. O resto do meu apartamento estava silencioso, mas a câmera do quarto ainda estava lá, apontando para a porta vazia. Eu esperei, mas o ser não retornou. Eu comecei a checar o apartamento. A sala estava vazia, os móveis no lugar, a cozinha também. Eu passei pelo estúdio onde eu trabalhava, e senti um arrepio. A porta estava entreaberta. Eu me lembrei de ter fechado a porta na noite anterior, porque eu não queria que o Jasper tivesse acesso aos meus cabos e papéis. Eu sabia que tinha fechado. Eu me aproximei lentamente da porta, sentindo o piso de madeira frio sob meus pés. Empurrei a porta com a ponta do dedo. O estúdio estava escuro, as persianas fechadas. Tudo parecia normal, exceto por uma coisa. A mesa de trabalho, que estava limpa na noite anterior, agora tinha uma pequena pilha de algo que parecia terra, ou cinza no centro. E sobre a minha tela de desenho havia uma marca. Não era uma mancha de café. Era uma marca longa, vertical, feita com algo oleoso e sujo. Parecia uma impressão digital gigantesca, arrastada para baixo, como se a criatura tivesse se apoiado na tela por um momento antes de sair. A textura da sujeira, um pó fino e metálico, era a mesma coisa que eu vinha sentindo o cheiro fraco e estranho nas últimas semanas. Um cheiro que eu atribuía a mofo no prédio antigo. Eu me afastei da mesa, respirando com dificuldade. Aquilo era real. Ele tinha estado ali, no meu espaço de trabalho. O meu coração disparou de novo, mas dessa vez, a sensação não era só de terror. Era de invasão. Ele não era uma aberração casual. Ele estava vivendo uma rotina paralela à minha. E a minha calma da noite passada não tinha sido um sinal de paz, mas de que a criatura estava em outro lugar, fazendo suas coisas enquanto eu dormia. Eu voltei para o quarto, olhando para a cama, para o estrado, para o vão escuro que parecia me engolir. Eu precisava ver o resto do vídeo. Eu precisava saber se ele retornava. Peguei o celular e avancei o vídeo para perto da manhã, cerca de 6h30. Minha respiração na gravação começou a se tornar mais leve, indicando que eu estava prestes a acordar. E então, ele voltou. Não pela porta. Pela mesma fenda escura de onde havia saído. Eu vi o corpo pálido deslizar para o quarto de novo, mas dessa vez, com mais rapidez, quase como se estivesse com pressa. Ele parou ao lado da cama por um segundo, e eu juro que ouvi um som baixo e gutural no áudio do vídeo, um som que parecia mais um sibilo do que um respirar. Em seguida, ele se curvou e, com uma agilidade impossível para um ser daquele tamanho, escorregou de volta para debaixo do estrado. Em segundos, ele desapareceu. O buraco se fechou, e o quarto voltou a ser apenas o meu quarto, com a minha figura adormecida, inconsciente da criatura que acabara de se esconder a milímetros da minha cabeça. A gravação terminou assim que o meu despertador tocou, no exato momento em que eu tinha pego o celular para começar a minha sessão de evidências. Eu estava olhando para o estrado da minha cama agora, com a luz do dia entrando, mas eu via apenas escuridão ali embaixo. Eu toquei o colchão. Não era pesado demais. Eu tinha comprado aquela cama barata porque achei que seria fácil de montar e mover. Eu nunca imaginei que ela seria o teto de um pesadelo. Eu peguei o celular de novo, ignorando o frio, a náusea, o cheiro metálico que agora parecia forte demais. Eu precisava de mais câmeras. Eu precisava saber o que havia debaixo da minha cama. Eu precisava de prova de que eu não estava louca, antes que eu tivesse coragem de levantar aquela cama e encarar o que estava do outro lado. Eu sabia que ele estava ali, esperando a noite. E eu não tinha mais para onde correr. O meu refúgio era o ninho dele. Eu sei que parece mentira, parece filme de terror, mas eu juro que é a minha vida. O que eu vi não pode ser explicado, e o pior é que ele estava ali, debaixo da minha cama, respirando o mesmo ar que eu. Se vocês estão chocados, imaginem eu. Me deem um like de coragem, me digam de que cidade vocês estão assistindo, e por favor, se inscrevam. Eu preciso de testemunhas para o que está por vir, porque eu não sei se eu vou conseguir passar por isso sozinha. O cheiro metálico, que eu tinha tentado ignorar por tanto tempo, agora parecia preencher o ar, como se houvesse uma moeda velha e enferrujada presa na minha garganta. Eu estava com tanto frio que meus dentes batiam, e a luz da manhã parecia um insulto à escuridão que eu tinha acabado de descobrir. Eu precisava sair daquele quarto, mas como sair se a porta estava atrás de mim e a criatura estava a menos de 1 metro, logo abaixo do estrado? Eu me movi como se estivesse sob a água, cada centímetro um esforço monumental. Eu peguei a camiseta que tinha jogado na cadeira na noite anterior e a vesti sobre o pijama. A textura do algodão era um alívio temporário contra a pele arrepiada. Com a respiração presa, eu deslizei para fora do colchão, mantendo o máximo de peso no lado oposto ao que a coisa havia se escondido. A madeira rangeu. Eu congelei. O silêncio que se seguiu não era reconfortante. Era pesado, como um peso morto. O quarto estava esperando. Eu alcancei a porta,
E só quando o metal gelado da maçaneta estava na minha mão eu respirei. Saí, fechei a porta com cuidado para não fazer barulho demais, mas me recusei a trancá-la. O que eu faria se precisasse entrar de novo rapidamente? O corredor de casa parecia mais longo do que nunca. Eu andei até a sala onde o sol entrava pelas janelas, forçando a luz a afastar a névoa de terror que me seguia. Eu tremia tanto que mal conseguia digitar no meu celular. Pedir câmeras online levaria dias, e eu não tinha dias. Eu tinha no máximo 12 horas até a noite. Eu enfiei os pés em um par de tênis e peguei a carteira. O pensamento de dirigir até a loja de eletrônicos mais próxima, de interagir com pessoas normais que não tinham monstros pálidos vivendo sob o estrado de suas camas, parecia bizarro. Mas eu precisava de olhos. Muitos olhos. O carro era frio e familiar, o cheiro de estofado antigo me oferecendo uma falsa sensação de segurança. Assim que eu saí do bairro, a realidade se impôs. Eu estava agindo como uma pessoa sã, indo fazer compras, enquanto a minha casa era uma armadilha. Na loja, eu ignorei os corredores de comida e roupas. Fui direto para a seção de segurança. Eu agarrei 2 câmeras de movimento baratas, daquelas que se conectam ao Wi-Fi e têm visão noturna. Eu também peguei uma lanterna de LED industrial, uma bateria externa extra e, numa decisão movida pelo pânico, 3 latas de tinta spray preta. Eu não sabia por que precisava da tinta, mas senti que precisava de algo para alterar o ambiente, para marcar o território. O atendente, um garoto adolescente entediado, mal olhou para mim. Ele me perguntou se eu estava montando uma configuração de streaming. Eu apenas sorri, um sorriso horrível e tenso que mal chegava aos meus olhos, e disse que era para o meu gato. O peso da minha mentira era tão sólido quanto o peso dos itens na sacola plástica. Voltar para casa foi um exercício de aceleração cardíaca. Assim que o carro parou na garagem, eu mal pude esperar para sair. A porta da frente parecia agora uma linha invisível, uma fronteira entre o mundo seguro e o meu. Inferno particular. Eu fui direto para o quarto. O cheiro estava mais forte, mas o quarto estava exatamente como eu o tinha deixado. A cama, silenciosa e pesada, esperava. Meu primeiro passo foi o mais importante: segurança. Eu peguei a primeira lata de tinta spray e, agachando-me rapidamente, pintei toda a área do piso ao redor da cama. Não era para bloquear a passagem, era para ter um indicador visual. Se o chão fosse riscado ou a tinta estivesse borrada, eu saberia exatamente onde a criatura tinha pisado. Em seguida, as câmeras. A primeira nova câmera foi posicionada do lado oposto à original, apontando diretamente para o espaço sob o estrado, oferecendo um ângulo frontal. A segunda, eu instalei numa prateleira alta, mirando a cama inteira, garantindo que se ele saísse e ficasse de pé, eu teria a perspectiva de altura. Eu conectei as 3 câmeras, nomeando-as câmera gato, a original, câmera estudo e câmera altura. A ansiedade me fazia trabalhar rápido e com precisão robótica. Eu precisava de redundância. Eu precisava de provas. Com o celular na mão, eu abri o aplicativo, vendo as 3 telas em miniatura. 3 janelas para o inferno, todas mostrando apenas um piso de madeira e o brilho da luz do dia. O meu foco se voltou para o buraco que eu tinha filmado. Eu me ajoelhei e, usando a lanterna, tentei iluminar debaixo da cama. O estrado era baixo. Eu podia ver apenas alguns centímetros de escuridão profunda. Não havia nada que parecesse um buraco físico, uma abertura, nada que pudesse explicar como algo tão grande tinha se dobrado e se espremido lá. O piso de madeira estava intacto. Eu comecei a reassistir a gravação da noite anterior, a gravação que eu tinha feito para o YouTube, mas que agora era meu testemunho. Eu aumentei o volume. Eu fiz zoom. Lá estava a figura. A pele era de um branco doentio, quase transparente, e os membros longos. Ele parecia se derreter e se reconsolidar ao deslizar para baixo. Mas desta vez, eu notei um detalhe que o pânico tinha me impedido de ver. No momento exato em que ele estava se espremendo de volta para debaixo da cama, houve um som. Não era o som de madeira ou tecido. Era um som úmido. Um som de raspagem, seguido por um suspiro, lento e profundo que parecia vir de dentro da parede. E então, o pior. No último milissegundo, antes de ele desaparecer completamente, os 2 grandes olhos escuros não estavam olhando para a frente. Eles estavam olhando para cima. Diretamente para o colchão. Diretamente para o lugar onde a minha cabeça estaria. Ele não estava fugindo. Ele estava terminando sua ronda e voltando para o ninho. Eu soltei o celular, que caiu sobre o tapete. Eram 16 horas. O sol já estava se movendo para baixo. Eu não podia dormir naquele colchão. Eu tinha 3 câmeras me assistindo, mas isso não me daria segurança. Eu peguei o cobertor mais pesado que encontrei e uma almofada. Eu arrastei a poltrona da escrivaninha para a frente da porta do quarto. Eu ia passar a noite acordada. Eu ia ser a minha própria sentinela. O plano era simples. Esperar. Esperar que ele saísse de novo e filmar de todos os ângulos possíveis. Mas enquanto eu me sentava, o frio da vigilância penetrando meus ossos, uma certeza aterrorizante se formou. Eu não estava apenas observando o monstro. Eu era a isca dele. Eu tinha me trancado no ninho, esperando o predador sair para a refeição. A noite estava chegando, e a escuridão parecia deslizar para dentro do meu quarto antes mesmo que o sol se pusesse. Eu podia ouvir o silêncio pesado da minha casa, e sabia que não estava sozinha. A poltrona da escrivaninha era fria. Não era feita para longas horas de vigília, mas sim para deslizar confortavelmente enquanto eu digitava e ignorava a vida real. Agora, era o meu posto de observação, um trono de ferro e plástico que rangia levemente a cada ajuste de peso, lembrando-me de que eu estava absolutamente acordada e sozinha. O sol já tinha ido embora. Eu tinha colocado a poltrona tão próxima da porta quanto era possível.
Minhas costas estavam contra a madeira fria, e meus olhos estavam fixos na escuridão sob a cama. O cobertor de lã cinza que eu havia pego da cama era pesado, mas não servia para afastar o tipo de frio que estava se instalando em mim. Era um frio que vinha de dentro, da certeza de que o que eu havia visto não era um erro da matriz, nem uma miragem da madrugada. Era real. E estava ali. Os minutos se arrastavam como horas viscosas. A única iluminação vinha dos pequenos pontos vermelhos de LED piscando nas 3 câmeras. A do canto da cômoda, a da prateleira de livros e a que estava presa à cabeceira, apontada para baixo. Eram meus olhos digitais, minhas testemunhas silenciosas. O silêncio da casa era ensurdecedor. Eu estava acostumada ao som da cidade, sirenes distantes, o motor de algum carro passando na rua. Mas agora, tudo estava em pausa. Apenas a minha respiração apressada e o pequeno zumbido elétrico dos aparelhos eletrônicos. Eu não bebi água, não fui ao banheiro. O medo era um âncora que me prendia àquela cadeira. Por volta das 10 da noite, Midas, que estava escondido desde que eu entrei no quarto de novo, saiu de seu esconderijo atrás do armário. Ele não miou, apenas se sentou na ponta dos pés, como um espectro de pelo, e olhou para a cama. Ele estava rígido. Tão rígido que eu podia ver a ponta de sua cauda tremendo. Eu sussurrei, tentando me manter conectada à realidade. Midas, o que você está vendo? Ele não se moveu. Seus olhos amarelos eram 2 moedas incandescentes na escuridão. E então, sem aviso, ele fez o movimento mais rápido que eu já vi um gato fazer. Não foi correr ou pular. Foi deslizar pelo chão, sumindo porta fora, como se tivesse se desintegrado no ar. Ele não estava fugindo de mim. Ele estava fugindo de algo que ele podia sentir. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que eu tinha um tambor dentro do meu peito. Aquele foi o sinal. O predador estava acordando. Fiquei tensa, quase sem respirar. Tentei engolir o ar, mas minha garganta estava seca e contraída. Eu agarrei meu celular, que estava com a tela dividida mostrando o feed das 3 câmeras. A imagem da cabeceira, a que filmava de cima para baixo, era a mais crucial. E o que aconteceu em seguida não foi um som, não foi um movimento repentino. Foi uma ausência. Eu vi um minúsculo movimento na imagem da cabeceira. Uma pequena sombra que eu não tinha notado antes, escura demais para ser o lençol. Não era a criatura, ainda não. Era apenas a ponta de algo. Algo que parecia estar empurrando o ar. E então eu ouvi. Não foi um arranhão. Não foi um passo. Foi o som úmido e baixo de tecido raspando contra algo áspero, um som que só poderia vir de algo muito grande se movendo com extrema lentidão. Eu congelei. Meus dedos estavam suados, deslizando no celular. Eu não conseguia desviar o olhar da tela, mas ao mesmo tempo, eu tinha que olhar para a fonte. Eu levantei a cabeça, fixando o olhar no espaço estreito entre o estrado da cama e o chão. Estava escuro, mas meus olhos tinham se acostumado à penumbra. E de repente, ele começou a sair. Não rápido, não com pressa. Era um movimento estudado, quase cerimonial. Primeiro, eu vi a ponta de um joelho, mas era muito alongado, parecendo um cotovelo invertido. Era pálido, tão pálido que refletia fracamente a luz do LED da câmera. A cor era de um branco morto, como papel molhado. E então, o pior. A forma como ele estava se desdobrando era impossível. Eu vi o corpo começar a se elevar. As articulações estalavam com um som suave, como galhos finos se partindo sob pressão. O que quer que fosse, ele precisava se dobrar em ângulos grotescos para caber naquele espaço, e agora ele estava se desdobrando para assumir uma altura inacreditável. Ele era magro, quase esquelético. A pele era lisa e tensionada sobre a estrutura óssea. E então, ele se levantou até a altura total. Ele devia ter pelo menos 2 metros de altura, talvez mais, porque a cabeça dele estava ligeiramente inclinada para evitar bater no estrado superior. O pânico cortou minha garganta. Eu queria gritar, mas não havia ar. O objeto alto e pálido ficou ali, ao lado da minha cama, no exato lugar onde eu deitava a cabeça todas as noites. Eu podia ver vagamente a forma de sua cabeça. Não havia cabelo, nem características faciais distinguíveis daquela distância, apenas a forma oval inclinada. Ele estava me encarando? Eu não podia ter certeza. Mas o que me destruiu completamente foi o momento em que ele fez um movimento sutil, mas deliberado. Ele esticou um dos seus braços, longos e finos como tentáculos, e tocou o colchão. Não foi para derrubar algo, foi um toque exploratório, lento, quase carinhoso. Aquele não era um bicho. Era algo que estava me observando, me caçando, me conhecendo. Eu soube que se fizesse o menor ruído, estaria acabada. Minha bexiga doeu. Minha cabeça girou. A poltrona rangia levemente sob meu peso. O braço pálido se retraiu. A criatura virou a cabeça, muito lentamente, na direção da porta. Na minha direção. Eu não esperei para ver se ele tinha olhos. O medo finalmente rompeu a barreira da paralisia. Eu empurrei a poltrona para o lado com tanta força que ela tombou e bateu na parede com um estrondo alto. O som reverberou no quarto escuro. Não pensei. Não peguei a bolsa. Não peguei as chaves, nem sequer o celular, que eu deixei cair no chão. Eu pulei, abri a porta do quarto num rompante de adrenalina e disparei pelo corredor. Eu podia ouvir um som atrás de mim, um raspar rápido e irregular no chão de madeira. Ele estava se movendo. Desci as escadas, tropeçando nos degraus. O apartamento parecia grande demais, a porta da frente muito distante. O frio da noite invadiu a sala quando eu puxei o trinco com uma força desesperada. Eu saí correndo, descalça e de pijama, direto para o asfalto frio da minha rua.
Eu nem sequer olhei para trás. Corri até o portão, abrindo-o com um chute, e finalmente para a rua. Eu só parei quando cheguei à esquina, ofegante, tossindo, com o coração prestes a sair pela boca. Eu estava a pelo menos 2 quarteirões da minha casa. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Quando olhei para trás, através da névoa de lágrimas e horror, minha casa estava escura e silenciosa. Parecia normal, mas eu sabia que não estava. Eu tinha fugido do meu próprio predador. E eu tinha deixado todas as provas para trás, filmando-o enquanto ele saía debaixo da minha cama. Eu estava descalça no meio da noite, sem saber para onde ir. Mas uma coisa era certa. Eu nunca mais voltaria para aquele quarto. Eu não podia voltar. Eu era a isca. E ele estava faminto. Minha casa não era mais minha. Era o ninho dele. Minha casa não era mais minha. Era o ninho dele. Eu estava descalça, no asfalto gelado de julho. A umidade da noite grudava na pele exposta dos meus braços, e o pijama fino parecia feito de papel. Cada respiração era um ardor gelado no peito. Meu corpo tremia tanto que parecia que eu ia desmoronar ali mesmo, na esquina de uma rua residencial que nunca me pareceu tão indiferente. O cheiro de gasolina e orvalho era a única coisa real, contrastando com o pesadelo que eu acabara de viver. Meu único objetivo era me afastar. Mas o medo era um peso na minha mochila invisível, e eu estava exausta. Eu não tinha para onde ir. Sem chaves, sem celular, sem carteira. A única coisa que eu tinha era a memória vívida daquele pesadelo pálido se arrastando para fora da escuridão. Olhei para frente e vi a luz suavemente amarelada e constante do posto de gasolina, 24 horas. Era uma miragem de segurança. Eu comecei a andar de novo, mancando, sentindo a aspereza do pavimento sob meus pés. Quando eu cheguei ao posto, cambaleei para dentro da loja de conveniência. O ar-condicionado me atingiu com um choque extra de frio, mas o calor humano, o caixa entediado, olhando o celular, era o que eu precisava. Ele era um jovem, talvez da minha idade, e ergueu os olhos, piscando confuso quando me viu. Eu devia parecer uma fugitiva de um sanatório. Moça, você está bem? Ele perguntou, sua voz baixa soando estrondosa no silêncio da loja. Eu não conseguia formar palavras. A garganta estava seca e apertada. Apenas apontei para o telefone na parede, gesticulando desesperadamente. Ele entendeu, pegou o telefone fixo e me entregou. O número que veio à minha mente foi o da minha irmã, Elisa. Ela morava a 3 horas de carro, mas era a única pessoa que eu confiava o suficiente para ligar no meio da noite, parecendo uma louca. A voz de Elisa estava sonolenta e irritada quando ela atendeu. Alô? Maria? Você tem noção da hora? O que aconteceu? Elisa, por favor, me escuta. Eu sussurrei, a voz rouca. O choro estava engasgado, mas eu forcei a calma. Eu estou bem. Estou no posto de gasolina da Avenida Central. Eu preciso que você venha. Agora. Eu não posso explicar, mas eu não posso voltar para casa. É perigoso, Elisa. Muito perigoso. Eu não dei detalhes. Eu sabia que se eu dissesse que havia um monstro pálido saindo de debaixo da minha cama, ela chamaria a polícia e, em seguida, um psiquiatra. A tensão na linha era palpável. Maria, o que está acontecendo? Você brigou com alguém? Eu vou ligar para a polícia. Não! Não ligue para a polícia! Eu quase gritei, e o caixa levantou a cabeça. Eu abaixei a voz. Elisa, confia em mim. Eu só preciso de você. Traga roupas e dinheiro. Eu te conto tudo quando você chegar. Mas eu preciso que você me prometa. Você não vai me obrigar a ir para casa. Houve um longo silêncio, cheio do ruído estático da linha. Finalmente, Elisa suspirou, um som pesado e resignado. Tudo bem, Maria. Eu estou indo. Vão ser pelo menos 3 horas. Não saia desse posto. Você me ouviu? Eu apenas murmurei um obrigada e desliguei. Passei as 3 horas seguintes sentada em uma cadeira de plástico fria no canto da loja, bebendo um café que o caixa, agora mais simpático, me ofereceu de graça. Eu tentava não pensar, mas as imagens se repetiam em um loop cruel. O olhar vazio daquela coisa, a forma como ela se desdobrava, a quietude ameaçadora de cada movimento. E o vídeo. O vídeo estava lá. A prova. Eu me senti uma idiota por ter corrido sem o celular. Eu tinha filmado aquilo, e as imagens estavam salvas no cartão SD da câmera, e provavelmente na nuvem do aplicativo. A prova do meu inferno pessoal estava em minha casa, no ninho dele. Quando o carro de Elisa finalmente parou na frente do posto, as primeiras luzes fracas do amanhecer começavam a surgir no céu. Eu mal consegui me levantar. Elisa saiu do carro, e a expressão em seu rosto era de puro choque. Ela me abraçou com tanta força que doeu. O cheiro familiar do seu perfume e a textura macia do seu suéter foram os primeiros confortos reais em dias. O que diabos aconteceu com você, Maria? Você está gelada, ela disse, me puxando para o carro. Enquanto ela dirigia para longe, o silêncio era esmagador. Eu olhava pelo vidro traseiro, esperando ver a silhueta daquele ser correndo atrás de nós, mas só havia a névoa matinal e as casas adormecidas. Eu instalei uma câmera de segurança no meu quarto. Comecei, a voz embargada, contando a história desde a tigela de cereal derrubada. Elisa me ouvia sem interromper, a mandíbula tensa. Quando cheguei à parte em que assistia ao vídeo, e por fim à fuga, ela parou o carro na beira da estrada. Você viu? O que exatamente, Maria? O que você acha que viu? Eu a encarei. Eu sei o que vi. Eu vi um corpo alto e pálido, com membros longos e finos, se levantar de debaixo da minha cama.
enquanto eu dormia. Não era um animal, não era um ladrão. Era algo que estava vivendo lá, escondido. Elisa não sorriu. Ela apenas respirou fundo. Tudo bem. Vamos ligar para a polícia de onde estamos. Eles precisam entrar na sua casa, ver o que aconteceu, pelo menos checar se há algo lá. Eu sacudi a cabeça com veemência. Não. Se a polícia for, eles vão encontrar a câmera. E eles vão ver. E eles vão dizer que eu estou louca. Eu vi o que ele fez quando me ouviu descendo as escadas. Eu sei que ele está esperando. Eu não posso colocar ninguém em risco, Elisa. Não mais. A decisão, embora dolorosa, foi a mais clara que já tomei. Eu não voltaria para aquela casa. Eu não faria um relatório policial que me transformaria na louca da vizinhança. Eu abandonaria tudo. Os móveis, as fotos, as roupas, a vida que eu tinha construído. Eles eram apenas objetos. A única coisa importante era a minha sanidade e a minha vida. No final das contas, eu perdi a guerra contra o que vivia debaixo da minha cama. Mas eu sobrevivi. Muitos anos se passaram desde aquela noite. Eu mudei de estado. Mudei de emprego. Eu vivo em um apartamento no 10º andar agora, com janelas que dão para uma paisagem urbana vasta e cheia de luzes. Eu ainda não consigo dormir no escuro. E se eu ouço o menor som no meio da noite, o ar-condicionado estalando, o piso se ajeitando, meu coração salta. Eu nunca recuperei a câmera de segurança. Nunca soube o que aconteceu com as imagens salvas na nuvem. Talvez o serviço de armazenamento tenha excluído por inatividade. Talvez ele ainda esteja lá, flutuando em algum servidor, o registro silencioso do meu terror. Eu sei que algumas pessoas vão achar que eu inventei tudo, que foi um pesadelo induzido pelo estresse ou um surto psicótico. É por isso que eu conto essa história. Para todos vocês que estão assistindo, eu imploro. Deixem seu like, comentem de qual cidade vocês estão assistindo e, por favor, se inscrevam. Vocês não imaginam o alívio que é saber que não estou sozinha contando o meu trauma. Mas para aqueles que, como eu, sentem um arrepio inexplicável na nuca quando o cobertor escorrega para o lado da cama, escutem bem. O que quer que estivesse debaixo da minha cama não era um monstro de filme. Era um predador. E ele tinha me escolhido. A única maneira de sobreviver foi cortar o vínculo, abandonar o território. Eu perdi minha casa, mas recuperei minha vida. E se você está curioso para saber se eu tenho um gato novo? Sim, tenho. E ele não derruba nada. Ele passa as noites olhando fixamente para debaixo da minha cama. E eu nunca sei se é porque ele está me protegendo, ou se ele está apenas esperando que eu durma profundamente para que aquela coisa possa sair de novo. Eu vivo com essa incerteza todos os dias. E é assim que eu sei que a história nunca realmente acabou. O medo, ele está sempre rastejando, à espreita, bem ali, no espaço vazio e escuro entre o chão e a madeira do meu estrado. E eu nunca mais vou me arriscar a olhar para ver.